Muito boa tarde desde Lisboa. Fala-vos João Manuel da Silva Miguel. Sou juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, ministro, como dizem no Brasil, e sou o diretor do Centro de Estudos Judiciários, a Escola de Formação de Juízes e Procuradores de Portugal, e que nesta altura está praticamente deserta por virtude da pandemia que nos assola, estando toda a formação inicial a ser ministrada através de formação à distância e as ações de formação contínua suspensas. Gostaria, antes de mais nada, de felicitar a Enfam por este web seminário que promove, saudar também a Enfam na pessoa do seu diretor, o ministro Herman Benjamin, e na sua pessoa todos os colaboradores que aí prestam funções e que fazem essa escola cada vez maior, permitindo-me destacar mandar uma saudação muito calorosa para o desembargador Eládio Lecei, para a Andreia Martins. E queria também deixar uma saudação para todos os participantes neste seminário, porque significa o seu esforço, o seu interesse e o seu empenho em conhecerem mais daquilo que é a formação de magistrados nos diversos países, com isso enriquecendo e melhorando todo o saber que cada um tem. O Centro de Estudos Judiciários, como eu há pouco referi, e de que sou diretor desde 2016, é a escola de formação inicial e contínua dos juízes e dos procuradores deste país e que em 2020 eu poderia dizer que a quase totalidade dos juízes, com exceção dos mais antigos, dos mais idosos, nos quais eu me incluo, e também dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, os ministros que são oriundos da carreira académica, não passaram pelo SES na sua formação inicial. Tirando isso, todos eles conhecem o SES, todos eles foram alunos do SES e todos eles têm esta formação que o SES lhes prestou. Hoje, o frequentar o curso de formação inicial é um requisito indispensável e essencial para poder ser magistrado. Aliás, o Estatuto do Juiz refere isso mesmo, que é um requisito de ingresso ter frequentado com aproveitamento os cursos e os estágios de formação do Centro de Estudos Judiciários. O ingresso faz-se através de um concurso público, a eles podem candidatar-se os licenciados em Direito apenas com uma formação académica e, portanto, esses entram pela via académica, ou aqueles que já têm uma formação profissional e esses entram pela via profissional. Esse concurso público desenrola-se depois por uma fase escrita e uma fase oral, seguido de um exame de seleção, um exame psicológico de seleção. E se todos os candidatos, ou se cada um dos candidatos obtiver aproveitamento em qualquer uma destas provas, e tem que ter em todas elas, é admitido a ingressar no Centro de Estudos Judiciários e aqui frequentar o curso de formação teórica ou prática que se desenrola ao longo de 3 anos, o primeiro no Centro de Estudos Judiciários, o segundo nos tribunais, embora aí apenas com uma função de presença e de participação nas sessões, mas sem competência alguma para a prática de atos, e o terceiro ano como juiz estagiário, tendo a competência própria de um juiz e o estatuto com os seus direitos e deveres que lhe são reconhecidos. Isto, em termos genéricos, é este o regime de ingresso nas magistraturas do Judicial e também do Ministério Público em Portugal, e quando refiro-me magistratura judicial, refiro-me aos juízes, quer dos tribunais judiciais, e aqui incluindo também o Tribunal do Trabalho, que entre vós é autónomo, e os tribunais do Comércio, o Tribunal da Regulação, os tribunais de instrução criminal, com exceção, entre outros, mas sobretudo dos tribunais da jurisdição administrativa, que têm um corpo de juízes autónomo, mas que também são formados no Centro de Estudos Judiciários. O que nós procuramos sempre é que os magistrados que aqui são formados obedeçam à regra, ao critério dos 5 S's. 5 S's que quer dizer que os juízes devem saber fazer,
devem saber fazer bem, devem saber ser juízes e devem saber estar como juízes. Estes dois últimos saberes, os saberes que lhe vêm da ética e deontologia e que, no fundo, complementam tudo aquilo que um juiz deve ser para o exercício da função judicial nos países e nos Estados de Direito a que pertencemos. Gostaria agora de falar sobre a formação contínua que ocorre em Portugal. A formação contínua e o seu enquadramento jurídico nos estatutos dos magistrados é tributária dos ensinamentos que recebemos das instâncias internacionais, nomeadamente das Nações Unidas e do Conselho da Europa, particularmente de uma declaração, a chamada Declaração de Bordeaux, de 2009, que foi proclamada pelo Conselho Consultivo dos Juízes Europeus e pelo Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, nos termos do qual é referido que a formação deve ser considerada um direito e um dever dos magistrados. E esse princípio estava consagrado nos estatutos dos juízes portugueses, na anterior formulação, hoje desapareceu, mas ela mantém-se no Estatuto dos Centros de Estudos Judiciários, na Lei dos Centros de Estudos Judiciários, onde a mesma formulação se repete. Hoje diz-se apenas que, no Estatuto dos Juízes, que a formação é uma das garantias do desempenho, mas é mais do que isso, é também um direito especial dos magistrados que têm o direito de assistir a pelo menos 2 ações de formação contínua por ano. Feito este enquadramento muito singelo e sintético, gostaria de falar da programação das ações. As ações de formação contínua não são apenas programadas pelo Centro de Estudos Judiciários, neles participam diversos outros players dos conselhos superiores e também entidades representativas dos magistrados, que nos trazem para o Centro de Estudos Judiciários os contributos das ações que querem ver ser incluídas na programação do ano a que respeitam. Essa programação cabe depois aos conselhos selecionar os juízes que participam nas sessões, comunicando ao Centro de Estudos Judiciários que organiza cada uma dessas ações de acordo com o formato que melhor for estabelecido, colóquio, conferência, seminário, curso intensivo, enfim, de acordo com aquilo que são os cânones seguidos no Centro de Estudos Judiciários. E também, em regra, são ações presenciais no Centro de Estudos Judiciários ou descentralizadas pelo país e também podendo ser transmitidas à distância. Eu gostaria de referir uma nota também sobre aquilo que são os objetivos das ações de formação. E, neste sentido, importa sempre referir o aperfeiçoamento técnico-jurídico dos magistrados, a sua atualização, o aprofundamento dos seus saberes. É em múltiplas áreas que a nossa lei menciona e que eu, por falta de tempo, não irei aqui mencionar. Além dos diversos cursos que são referidos, gostaria de mencionar os projetos de e-learning que visam também atingir um ou outro público e os livros digitais que nós produzimos, mais de 200 desde o momento em que iniciámos e que são uma ferramenta importantíssima para os nossos magistrados e também para toda a comunidade jurídica que dela se socorre e que estão disponíveis em linha na página do SES e que podem ser descarregados gratuitamente. Uma nota para a avaliação. Nós não fazemos, em regra, a avaliação dos participantes das ações de formação, com exceção de algumas ações específicas em que os participantes são individualmente avaliados através dos modelos que estão previstos. As ações de formação não são avaliadas no que respeita aos participantes, mas nós fazemos a avaliação das ações para sabermos
em que termos é que o trabalho que nós produzimos são, de facto, de aceitação pelos juízes, ou é preciso introduzir-lhe algumas alterações e quais. Nós procuramos saber, através de questionários de satisfação, se as matérias apresentadas, se os oradores apresentados, se os métodos seguidos, enfim, se os formatos que foram escolhidos são os mais adequados, e, consoante o retorno recebido, assim nós vamos também evoluir. As ações de formação têm impacto quer naquilo que pode ser a transferência de mestrados para lugares que pretendam aceder e que a lei exija alguma formação específica e, portanto, se não tiverem essa formação, não poderão aceder a esses lugares. Esta é a regra geral. Também tem impacto nas classificações de serviço, e as classificações de serviço são importantes para progressão na carreira, e essa classificação de serviço é-lhes dada, tem um impacto também o número de formações, de ações de formação que os mestrados frequentam. E uma outra nota também importante tem a ver com o acesso ao lugar de presidente de tribunal, em que os mestrados deverão ter a formação de um curso específico para esse domínio. Há ainda um outro impacto da formação que tem a ver com a promoção aos Supremos Tribunais, ou aos Tribunais Superiores, melhor dizendo, aos Tribunais de Relação e ao Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que essas ações são consideradas no seu contexto para a avaliação da graduação em que eles são colocados para poderem aceder a esses tribunais. Isto, em termos muito sintéticos e singelos, aquilo que vos posso dizer quanto à formação contínua em Portugal, agradecendo a oportunidade que me deram de me ter podido transmitir o regime existente em Portugal no presente e, simultaneamente, significar o gosto que isso possa traduzir-se num enriquecimento de todos aqueles que participam no seminário, neste mundo globalizado em que vivemos e que, neste momento, também estamos a sofrer com a pandemia que a todos nos atinge, e que penso e que desejo que ela regrida quanto antes e voltemos à nossa vida comum normal. Muito obrigado, muito boa tarde.